Síndrome pós-Covid. Esse é um termo que cada vez mais tem frequentado a literatura médica. A síndrome pós-Covid, ou seja, aquelas manifestações que são observadas depois da recuperação da Covid, também chamado na literatura americana de Covid longa ou long Covid, tem-se usado os dois termos, tem assustado aos médicos e pesquisadores. Acabou de sair um grande estudo brasileiro chamado Estudo Coalizão, que envolveu os principais hospitais brasileiros, muitos de São Paulo, que acompanharam o que aconteceu com os pacientes que tiveram que se internar pela Covid e particularmente aqueles que ficaram mais graves, que foram entubados, que tiveram que ir para o CTI, e os dados são muito claros. 25% dos pacientes que foram entubados vieram a óbito, faleceram nos 6 meses subsequentes à doença, ou seja, 1 em cada 4. Daqueles que foram internados, mas não chegaram a ser entubados, essa taxa de mortalidade não é superior a 2%. Estamos falando de uma diferença muito grande, 25% contra 2%. É 10 vezes maior em cima daqueles pacientes que chegaram a ser entubados. E as manifestações, que são claras nesse estudo Coalizão, elas afetam muito mais do que a questão apenas do óbito. As reinternções em pacientes que foram entubados, pacientes então que voltam a necessitar de uma internação nos meses subsequentes, bate em 40%. 4 em cada 10 voltam a ser internados por complicações a posterior da própria Covid. 20% daqueles que foram entubados, 2 em cada 10, portanto, não conseguiram voltar a trabalhar num período de 6 meses depois da alta. Sobreviveram, mas não conseguiram voltar ao normal nas suas atividades. Essa imagem que eu selecionei mostra, em resumo, muitas das manifestações tardias da chamada síndrome pós-Covid, ou Covid longa. Como vocês podem observar na imagem, existe uma ampla gama de manifestações que afetam vários órgãos e sistemas no corpo, desde a pele, a mucosa oral, a musculatura, obviamente o pulmão, o corpo como um todo. Mas alguns desses dados chamam mais atenção. Por exemplo, aqueles relacionados ao sistema nervoso central. Entre os internados pós-alta, 22% sofrem de síndrome da ansiedade. 19% desenvolvem casos de depressão. 11% estresse pós-traumático depois da internação, principalmente nos casos com intubação mais difíceis. E é bastante comum a observação nos meses subsequentes de algumas características que afetam basicamente o sistema nervoso central e o pulmão. Uma redução da cognição e da memória, a pessoa passa a ter dificuldades de realizar funções, de se lembrar de coisas que ela antigamente faria sem maior dificuldade, alteração no equilíbrio e na marcha, na capacidade de andar adequadamente. Muitas não recuperam o olfato e o paladar por mais de 6 meses depois da Covid, e tosse prolongada e dispneia, que é o nome que a gente dá para falta de ar, que é uma das características da Covid na fase aguda, continuam acompanhando esses pacientes por muitos meses. Fica claro na observação da chamada síndrome pós-Covid ou Covid longa que o grande gol é não se infectar, para que as pessoas não evoluam para esse quadro e não tenham essas complicações. E o grande arma que nós temos a nosso favor, sem dúvida nenhuma, são as vacinas. Os dados mostram muito claramente que as vacinas conseguem impedir boa parte das internações e grande parte dos óbitos. Portanto, não tem para onde fugir. Vacine já, assim que for possível, o mais rápido possível. Acompanhe o calendário de vacinação, porque é fundamental evitar a chamada síndrome pós-Covid. Se você gostou desse vídeo, não deixe de acompanhar os nossos vídeos na plataforma Pele Digital, que estão lá no YouTube, e as publicações que fazemos com frequência no Protetores da Pele.